Então, eu passo a palavra ao presidente do Sinca Paraná para a abertura oficial desse nosso encontro, o Fórum de Debates do Setor Atacadista e Distribuidor. Boa tarde a todos. Tá saindo o som aí? Está bem. Boa tarde a todos, né? Sejam bem-vindos a este fórum que traz esse debate tão importante, né, para o nosso setor aí, atacadista, distribuidor. E é uma honra, né, como presidente do Sinca aí, do Sindicato dos Atacadistas e Distribuidores do Estado do Paraná, estar aqui com vocês hoje, né? E agradeço ao convite da DASP, né, na pessoa do seu presidente Sandoval, e ao senhor aí Damascena, né, pelo convite em participar dessa mesa de debate de encontros aqui, hoje, aqui realizado com vocês. Bom, o Sinca Paraná é um sindicato patronal, empresarial, filiado à ABAD e à FEComércio do Paraná. Representamos aqui 57 categorias do setor atacadista e distribuidor, presentes em 399 municípios do Paraná. Fazem parte da nossa base aproximadamente 3.658 empresas, né? E hoje os dois temas que serão abordados no nosso fórum aí são muito importantes, né, atuais e merecem ser discutidos. O primeiro deles diz respeito à tão almejada reforma tributária, né, que é essencial para a retomada da economia que esperamos. Isso tem sido debatido e defendido amplamente pelas entidades do setor produtivo como um todo, e eu gostaria de ressaltar que o Sinca oferece aos associados consultoria, né, com plantões presenciais, junto com o Sr. Fernando Chical, advogados, né, e que hoje o Dr. Fernando, inclusive, está conosco nesse ambiente, né? Aproveitando para agradecer a sua presença aí, doutor. Então, convido a todos, né, para assistirem, né, nós passamos aí para o doutor Damascena, né, o nosso vídeo institucional, né, logo após, passa a palavra para o doutor Damascena para a condução dos trabalhos desta tarde aí. Ouviram? Nós vamos passar aqui, porque não saiu. Tá. Mas eu tenho ele aqui. Tá ótimo. Bem, pessoal, como falou o presidente Luiz Dias, nosso encontro de hoje, nós temos os dois temas, que é a reforma tributária, um comentário sobre o relatório do senador Roberto Rocha, e vamos também comentar sobre as regras da Receita Federal para a compensação dos créditos tributários. Muito prazer, nós somos o Sinca Paraná. Há mais de 65 anos, trabalhamos todos os dias para desenvolver as empresas atacadistas e distribuidoras do Estado, essenciais para o desenvolvimento socioeconômico do nosso país. Sendo um elo entre as indústrias, passando pelos grandes e pequenos comércios, até chegar na casa dos paranaenses, em todos os 399 municípios. Sabemos dos compromissos com os nossos associados e a importância da nossa representatividade visando sempre um melhor e competitivo ambiente de negócios. Por isso, somamos esforços com a ABAD, a FEComércio Paraná, a CNC e a UNEX. O Sinca Paraná está de portas abertas para você, empresário do comércio, da indústria e prestadores de serviço, com produtos e outros benefícios pensados para atender seus objetivos e necessidades, com condições especiais e capacitações gratuitas. Além disso, contamos com um centro de eventos totalmente equipado, salas de treinamentos e reuniões, espaço integrado com auditório e espaço gourmet à sua disposição. O Estado do Paraná conta com a gente. E nós, do Sinca Paraná, contamos com vocês. Juntos somos mais fortes.
Bem, meus amigos, minhas amigas, boa tarde. Comentando um pouquinho sobre a PEC 110, mas esse fórum já vem trazendo esse assunto ao longo do tempo. Essa PEC 110 ela é de 2019, e desde que ela foi adotada pelo Senado Federal, que nós temos comentado sobre a sua evolução, principalmente quando estava aquela discussão conjunta com a PEC 45, que tramita na Câmara Federal, ela é oriunda de uma proposta que nasceu em 2004. Por conseguinte, é uma tramitação muito longa, e quem muito trabalhou com ela foi o então deputado Luiz Carlos Rauli. Ele ainda hoje assessora o senador Roberto Rocha no andamento dessa PEC. E, recentemente, o senador apresentou mais um relatório atualizado, em que acrescenta algumas novidades. E depois desse relatório dele também, o senador Luiz Carlos Renz apresentou uma proposta, uma emenda, aliás, que traz uma alteração no que diz respeito à tributação dos produtos alimentícios. Então, nós vamos comentar, passar sobre essas novidades que vêm no novo relatório. Dizendo logo para vocês que isso está na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal e está na pauta do próximo dia 16 de março para ser analisada lá. Então, o novo relatório. Ele trouxe, conforme o próprio Senado, o resumo da imprensa do Senado divulgou, um agrado aos estados e municípios, porque havia alguns gargalos do que diz respeito à divisão do bolo e o período de transição. Então, foi feito um aumento de 20 anos para 40 anos do período de transição federativa da proposta. Eu coloco isso para chamar a atenção que essa transição diz respeito somente à relação entre os estados e o Distrito Federal, não diz respeito à implementação junto ao contribuinte, porque o contribuinte, o prazo de transição é somente de 5 anos. Então, no momento em que a proposta foi apresentada, que foi aprovada, com a criação do IBS, o primeiro ano do IBS ele terá uma tributação de 1%. Esse 1% é tirado do ICMS e do ISS. E assim por diante, durante 5 anos, para chegar à extinção completa do ICMS e do ISS, ficando o IBS. Haverá também a manutenção por 20 anos da receita atual. Porque fica o som aí, o som aqui. Fica 2 sons aqui, fica só o som aqui lá do lado direito. Tem alguém com o microfone ligado. Trava aí, Damasceno, esse microfone. Eu estou tentando localizar, César. Você engana o Rondônia. Zumbindo aí. Eu pediria que quem tiver com o microfone ligado, por favor, desligue. Muito obrigado. Pois muito bem. Então, haverá manutenção por 20 anos da receita atual dos entes federativos. É um pacto para que não haja uma quebra de receita entre os estados e os municípios. Então, para isso será criado um fundo para atender aos estados e municípios que forem mais afetados com perda de receita pela modificação. Haverá sempre este fundo para suprir esta perda, para que não haja, durante esse período, qualquer queda de arrecadação. Também outro ponto importante que eles acrescentaram, o senador acrescentou, melhor dizendo, na negociação, foi aí que a questão da Zona Franca de Manaus. Nas operações que têm o início na Zona Franca de Manaus, a lei complementar, que será instituidora do IBS, poderá atribuir a participação no tributo de uma parcela destinada ao estado do Amazonas. Então, isso já ficou também previsto, essa previsão no texto do relatório e no projeto da PEC 110. Os créditos fiscais. O novo relatório restringe as hipóteses em que uma lei complementar pode reduzir o creditamento das empresas. A previsão é de que,
conforme a gente já comentou aqui, o IBS é não cumulativo e tudo que for utilizado como insumo, ele gerará o crédito para efeito da apuração do imposto líquido a ser recolhido. Mas havia umas brechas sobre o que poderia e o que não poderia. E isso é matéria da lei complementar. Então, o relatório acrescentou um dispositivo legal na Constituição Federal, estabelecendo que a lei complementar não poderá restringir o creditamento pelas empresas. Significa que todos os insumos gerarão o crédito. Isso também ficou bem mais claro no texto da proposta. A tomada de crédito ampla é apontada como um dos principais pontos positivos da PEC. É exatamente um dos diferenciais entre a PEC 110 e a PEC 45, exatamente a possibilidade desse creditamento amplo de todos os créditos nascidos dos insumos. Como eu já disse no início, a discussão e aprovação deste relatório está previsto para o dia 16 de março na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal. O que traz a reforma tributária através da PEC 110? A criação do IVA dual, que é a criação do IBS estadual e municipal, e de uma contribuição federal, que é a CBS. Então, esse é exatamente o IVA dual. O que está sendo feito? Está sendo acrescentado um artigo na Constituição Federal incorporando o projeto 3887 do governo federal para a criação da CBS e a extinção do PIS e da COFINS, criando essa contribuição para a Seguridade Social. Então, hoje nós sempre afirmamos que a CBS, na situação em que se encontra, a Constituição Federal já poderia ser criada por lei ordinária, razão por que ela vem através de um projeto de lei que está na Câmara Federal. Mas, para dar maior sustentação a essa contribuição, o relatório traz um dispositivo que está lá na Constituição, quando for aprovado, obviamente, criando a possibilidade dessa CBS e a extinção do PIS e da COFINS, dando maior segurança para a criação do tributo. Um detalhe importante que nós precisamos ter bem atenção, que o projeto de lei, eu sempre ressalto isso, o projeto de lei está hoje com uma alíquota única, uma alíquota de 12%, o que faz aumentar muito a tributação dos prestadores de serviço, principalmente, que tem uma alíquota de 3,5% e passaria para 12%. Então, é preciso que isso seja revisto na aprovação da CBS, que está na Câmara Federal. Também a autonomia dos entes federativos, numa negociação com o Concefaz, com todos os secretários de Fazenda, ficou um negócio um pouco esdrúxulo, porque o projeto, a PEC, traz um campo de atuação mínimo e máximo para as alíquotas do IBS. E cada estado e o Distrito Federal poderão ter a sua alíquota diferenciada dentro desses limites estabelecidos da Constituição Federal. Tem alguém ainda com o microfone ligado. Dentro desse limite da Constituição Federal, mas ele pode aumentar, pode diminuir, vai ter uma certa versatilidade nesse sentido, podendo um estado ficar um produto com valor maior e no outro estado com um valor menor, com a diferenciação para os produtos da cesta básica, que a lei complementar já estabelecerá um limite fixo para que não haja uma variação tão grande nesses produtos. Também se cria o imposto seletivo. Esse imposto seletivo ele vinha com a aglutinação de diversos impostos, imposto sobre bebida, diversos impostos. O que acontece é que a proposta atual é simplesmente para substituir o IPI. Então, esse imposto seletivo ele vai em cima de alguns produtos, mas só no que diz respeito ao imposto sobre produtos industrializados. A questão da administração do IBS, que é o imposto estadual e municipal, oriundo da aglutinação do ICMS e do ISS,
cria-se o Conselho Federativo do IBS. Esse Conselho Federativo ele será composto por representantes dos estados e dos municípios. Não terá representante do governo federal, porque no IBS não tem nenhuma parcela a ser destinado ao governo, ao poder público, à União, melhor dizendo, mas somente aos estados e aos municípios. E, como eu disse agora há pouco, também cria-se o Fundo de Desenvolvimento Regional. A questão maior deste fundo, que vem sendo proposto ao longo dos anos e ao longo das propostas, é que esse fundo deveria ser formado por receitas oriundas da União Federal. E agora não vai mais ser, vai ser um percentual do IBS, ou seja, um percentual que vai ser retirado do bolo do ICMS e do ISS, que se transforma em IBS, para constituir esse Fundo de Desenvolvimento Regional, exatamente para atender ao tratamento isonômico aos estados, para evitar a perda de receita e proporcionar o crescimento das regiões mais pobres do país. A proposta do senador, que veio depois deste resumo, ele diz o seguinte, ele acrescenta, cadê a proposta dele? Acrescenta o seguinte, no artigo 156A da Constituição, é o artigo que institui o IBS. Aí o inciso 10 diz o seguinte, não será objeto de concessão de isenções, incentivos ou benefícios tributários e financeiros, inclusive alíquota zero, redução de base de cálculo ou qualquer outra forma que resulte, direta ou indiretamente, em valor menor que o decorrente da aplicação das alíquotas nominais sobre a base de cálculo integral. Ou seja, essa redação que está no relatório para aí, sem excetuar qualquer uma, ou seja, essa luta que nós tivemos para os incentivos fiscais, redução de base de cálculo no ICMS, com o IBS, isso se extinguiria totalmente. Mas aí acrescenta essa exceção, excetuadas as hipóteses de regime de tratamento diferenciado e favorecido relacionado à preparação, produção, distribuição e comercialização de alimentos e demais expressamente previsto na Constituição. Por quê? Vai ter outras exceções também, porque a reforma tributária não mexe na tributação das empresas do Simples Nacional. Permanece preservada as empresas do Simples Nacional, simplesmente trocando o ISS e o ICMS por IBS. Os demais tributos continuam da mesma forma. Então, resumo, a PEC é essa daí. O que nós precisamos realmente ter bastante cuidado é no momento da aprovação, da discussão e aprovação da lei complementar que virá para regulamentar toda a implementação do nosso IBS. E hoje, a nossa preocupação maior também tem que ficar em cima, lá da Câmara Federal, no que diz respeito à tramitação do projeto 3887, que cria a CBS, que já é infraconstitucional, com a extinção do PIS e da COFINS, e que está com a previsão de uma alíquota direta e una de 12%, que aumenta muito a carga tributária, principalmente dos segmentos que hoje são tributados pelo lucro presumido. Regras da Receita Federal para a compensação de créditos tributários, a compensação cruzada. Eu vou logo levar esse item, depois a gente volta para a discussão dos dois itens. Bem, a confusão maior, e a Receita nunca ficou satisfeita com a decisão do Supremo Tribunal Federal, principalmente com a questão, o deslinde da tese do século, como é chamada, que é a questão da exclusão do PIS, aliás, do ICMS, da base de cálculo do PIS e da COFINS. E, então, eles baixaram, através de diversas normas, principalmente da lei, algumas regras vedando a tributação, ou vedando, o aproveitamento pleno. E agora, através de uma solução de consulta, a solução de consulta número 183,
estabeleceu algumas regras que realmente traz alguns questionamentos de alta relevância que precisa estarmos atentos. É bom que se diga que solução de consulta não é uma lei, não é uma implementação de uma norma exigível. Uma solução de consulta, como o próprio nome diz, é a resposta em tese da interpretação de lei já existente, de norma já existente. Então, um contribuinte apresenta uma situação hipotética, pergunta, e a Receita responde como se traz, ou se aplica, ou se administra aquela situação hipotética dentro e pode até ser, a hipotética pode até ser um caso concreto, mas a Receita não vai analisar valores, não vai analisar montantes, vai analisar a aplicação da norma naquela situação hipotética apresentada. Então, vejamos o que eles decidiram aí através desta solução de consulta número 183 de 2021. Na hipótese de compensação de indébitos decorrente para quem não é advogado, o indébito é aquilo que foi pago indevidamente. Foi recolhida a maior ou porque depois de recolhida a lei foi julgada inconstitucional, então você tem direito à devolução daquilo que pagou indevidamente. Decorrente de decisões judiciais transitadas em julgado, ou seja, decisões judiciais que não cabe mais recurso. Para ser modificado, dependeria de uma ação rescisória para reformar a decisão, nas quais, em nenhuma fase do processo, foram definidos pelo juízo os valores a serem restituídos. Isso ocorre muito em mandados de segurança, individuais ou coletivos, em que se discute o direito e não o montante a ser restituído. É na entrega da primeira declaração de compensação, na qual se declara sob condição resolutória, ou seja, o contribuinte declara que a partir dali aquela é a verdade, o valor integral a ser compensado, que o indébito e os juros de mora sobre eles incidentes, até essa data deve ser oferecido à tributação. Vamos entender o que eles estão dizendo, o que a Receita Federal está dizendo aí. Antes, a Receita dizia que a tributação deve recair no momento em que a sentença que reconhece o direito do contribuinte transita em julgado. Só que, quando a sentença transita em julgado, você não tem o montante do crédito que vai ser utilizado, o montante que vai ser compensado. Razão porque você não tem ainda como tributar isso e levar à tributação, porque você não tem, como eu disse, esse montante. Eles mudaram o entendimento. Quando você, então, tem o valor já declarado, tem o montante que vai ser utilizado, devidamente atualizado, o que a Receita quer? Que você pague a contribuição social sobre o lucro, pague o imposto de renda da pessoa jurídica e pague ainda o PIS e a COFINS sobre juros de mora. A questão é que é o seguinte, a tributação para o imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro, sobre o valor do indébito, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que é devido. Porém, o Supremo Tribunal Federal, e agora a Justiça tem aplicado, que não cabe tributação sobre os juros, porque os juros estão embutidos na taxa Selic, e não há tributação sobre a taxa Selic. E você não tem como separar da taxa Selic os juros de mora, porque ali é um misto, é um mix de índices que dá o valor da taxa Selic. Razão porque essa parte dos juros de mora também é questionável. Vamos agora ao entendimento. O imposto de renda da pessoa jurídica e a contribuição social sobre o lucro é induvidoso que recaem sobre o montante do indébito. Aí você tem, o contribuinte tem dois momentos. A Receita quer que seja no momento da primeira utilização, do primeiro perde-comp. Ou seja, você já pega o montante e tributa. Há entendimentos também
de que você pode ir utilizando essa tributação mês a mês. Mês a mês. Então, toda vez que você utilizar um valor para compensar e fazer pagamento de tributos correntes, você também pagaria os 34% para o imposto de renda da pessoa jurídica e para a contribuição social sobre o lucro. Por que isso é mais importante para o contribuinte? Porque tem mês que o contribuinte tem prejuízo, tem período, trimestre, melhor dizendo, que o contribuinte tem prejuízo. Então, esse valor aí serviria para diminuir o prejuízo e a tributação dele seria menor, porque o lucro acabaria ficando menor. Mas o que a Receita quer é que seja tributado todo de uma vez sobre o valor total a ser recuperado. E a partir de então, a cada mês, você já não tem mais a tributação para o imposto de renda e para a contribuição social sobre o lucro. O item 48 dessa consulta diz o seguinte: a receita decorrente do juro de mora devido sobre o indébito tributário deve compor as bases de cálculo do imposto de renda, da contribuição social, da COFINS e da contribuição para o PIS, no período em que foi reconhecido o indébito que lhe dá origem. Ou seja, é isso que eu já comentei. Então, você, quando aglutina tudo isso, que faz aquela primeira compensação, já levaria também os juros e não o indébito, que isso é bom esclarecer, que sobre o indébito do PIS, da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS, da COFINS, só cabe tributação para o imposto de renda e para a contribuição social sobre o lucro. Não cabe para o PIS e para a COFINS, porque não constitui a base de cálculo. Isso houve, obviamente, uma redução da base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social quando o PIS e a COFINS aumentou, porque foi deduzido na época própria. Agora que você está recuperando, vai levar essa tributação. Mas PIS e COFINS não recai sobre PIS e COFINS, razão porque essa colocação deles aí também é questionável. E já de antemão, o Poder Judiciário não dá guarida. A partir desse momento, os juros incorridos em cada mês devem ser reconhecidos pelo regime de competência como receita tributária do respectivo mês. Juros de mora. Esses juros de mora, como eu disse, eles estão embutidos na Selic e também essa orientação da COSIT é inaplicável quando se trata de atualização pela Selic. Agora vamos analisar o seguinte: indébito tributário, todo ele é corrigido pela Selic, conforme já estabeleceu o Supremo Tribunal Federal. Por conseguinte, não se pode falar em juro de mora, porque já está embutido a Selic. O Supremo Tribunal Federal, ao determinar quais os índices a serem aplicados na correção dos valores a serem pagos pelas fazendas públicas, classificou em 3 categorias. A categoria dos tributos, corrigido pela Selic. A categoria de débitos contratuais, ou chama débitos civis, corrigido pelo IPCA-E. E a categoria dos valores relativos a salários, que estava aquela questão se seria IPCA-E, se seria a TR mais a taxa de juros, e hoje está estabelecido também que é pelo IPCA-E. Nós estamos lidando somente com débitos, porque nós estamos falando de indébitos, de débitos tributários, razão porque o índice aplicável é sempre a Selic. Compensação cruzada ainda na mesma matéria, colocação do tema. E é um questionamento que se vem fazendo muito. Se pode pegar o indébito de natureza comum, ou seja, de imposto de renda, de PIS, de COFINS, de contribuição social, de IPI, e compensar com valores de natureza previdenciária, ou seja, com o INSS, os 20% da folha salarial, os valores que a empresa paga mensalmente para a Previdência Social, e vice-versa. Se um crédito de indébito de natureza previdenciária pode ser utilizado para pagamento de PIS, COFINS, etc., ou seja, os tributos administrados pela Receita Federal. A União não quer que isto ocorra. Aí vem alguns pontos que nós precisamos deixar bem claro.
Primeiro ponto, observar o teor da sentença em fase de cumprimento. Lembrando a todos vocês que o novo Código de Processo Civil... Acabou. O novo Código de Processo Civil não trata mais de execução de sentença, trata de cumprimento de sentença. Porque antes de 2015, no Código Antigo, o Código de 1973, nascia um novo processo incidente chamado execução, processo de execução de sentença. Então, tinha nova sucumbência, tinha tudo isso. A partir do novo Código de Processo Civil de 2015, nos autos do processo principal, você pede o cumprimento da sentença. Então, hoje se trata de cumprimento de sentença. Pode ter honorário sobre isso, pode ter multa, pode, desde que a parte que deve não pague no prazo estabelecido pelo juiz. O Código de Processo Civil prevê de 15 dias. Muito bem. Então, observar o teor da sentença que está em fase de cumprimento. Se a sentença diz, veda a compensação cruzada, não há que se questionar mais. E eu tenho diversas sentenças que diz que a compensação do indébito com a sua atualização só pode ser aplicado para os impostos administrados pela Receita Federal com exclusão da Receita Previdenciária. Se não tiver essa exceção, ou seja, se a sentença silencia sobre a possibilidade de compensação cruzada, busca-se a regulamentação da Receita, que por sinal é contraditória. Ela diz que pode em algumas situações e diz que não pode em outras situações. E isso traz uma confusão grande e uma insegurança jurídica que eu vou já explicar. Terceiro ponto, para maior segurança, se a sentença silenciou, é bom buscar o reconhecimento do direito através da justiça. Ou seja, entrar com ação incidental ou mesmo independente, pedindo para que seja reconhecido que aquele indébito pode ser utilizado na compensação cruzada. Vejamos a posição da Receita, da solução de consulta também, COSIT número 50. Ela veda a compensação cruzada para os créditos apurados, veja bem que a expressão é essa, veda a compensação cruzada para os créditos apurados antes da vigência do E-Social. O E-Social entrou em vigor em janeiro de 2018. O que eles querem dizer? Que todo o indébito anterior a janeiro de 2018, de natureza comum, não pode ser utilizado na compensação cruzada, ou seja, não pode ser utilizado para pagamento de valores devidos à Previdência Social. Então, seria créditos apurados, né? Que você vai apurar agora, depois da sentença. Mas é crédito nascido em virtude de fatos geradores anteriores ao E-Social. É esse o entendimento dessa expressão. Não é créditos apurados, é créditos apurados em fatos geradores anteriores ao E-Social. Ou seja, você não pode fazer a compensação cruzada se o seu crédito é oriundo de fatos geradores ocorridos até 31 de dezembro de 2017, ou seja, antes da entrada em vigor do E-Social. E a Receita aceita a compensação cruzada para créditos cujos fatos geradores foram posteriores a janeiro, ou seja, a dezembro de 2017, a partir de janeiro de 2018. Então, se é a partir de janeiro de 2018, não tem que se questionar porque a Receita aceita. Diz ela que porque o E-Social proporciona maior transparência. Só que o E-Social não muda a natureza dos tributos. E muitos juízes entendem realmente que, tendo em vista que as receitas são distintas, a receita para a receita, ou seja, comuns, que nós chamamos de créditos tributários comuns, ela, embora muitas vezes tenha destinação para a Seguridade Social, não tem destinação para a Previdência Social. E eles querem, de qualquer jeito, proteger a Previdência Social para que não haja argumento contrário, dizendo que não tem fundo para a manutenção da Previdência Social brasileira. Assim sendo, eles separam isso. Mas não é por interpretação que se muda a natureza jurídica de um tributo, de uma obrigação. Então, se aceita que faça a compensação cruzada a partir de um controle
que o e-social é um controle, uma forma de lançamento, uma forma de declaração. Então, isso não mudaria a natureza. Mas, como eu disse, para maior segurança é preferível procurar o Poder Judiciário para ver esclarecido esses detalhes. E assim, meu presidente, eu termino a apresentação e devolvo-lhe a peteca para os debates. Vanduí, boa tarde, amigo Vanduí. Boa tarde. Palavra aí, né? Boa tarde a todos. Feliz ano novo, né? Para nós, Vanduí. Mestre Luiz, a palavra é vossa. Fica a palavra aberta, né, doutor? Aí, para quem quiser questionar alguma coisa, né? Fazer algum comentário, uma pergunta. Na realidade, nós temos duas situações aí, que uma é sobre a reforma tributária e a segunda sobre a COSIT, né? Para mim não ficou claro, né? Meu contador aí, da Mestre Conte, está aí, pode até tirar dúvida, se for necessário, aí, o Ronaldo, você pode fazer a sua pergunta com a sua dúvida aí também, tá? Não ficou bastante claro se a gente paga o imposto de renda na contribuição social no momento em que eu me credito mês a mês ou eu teria que pagar na hora do que eu fui habilitado, né? E a maioria não está fazendo como foi habilitado, está fazendo mês a mês. A Receita Federal entende dessa forma, tem que ser feito no momento da habilitação, mas o Supremo Tribunal entende ao contrário? Torres, essa dúvida, Ronaldo? Torres, a questão é o seguinte, a questão é legal. O que a União vem tentando fazer, a Receita Federal vem tentando fazer, é logo definir o que fica de débito para você, o contribuinte, pagar logo o que deve sobre aquilo. Primeiro, como eu disse, da exposição. Estabeleceram como o momento da tributação, o momento do trânsito em julgado da sentença. Agora, com essa interpretação, ele mudou. Estabeleceu que é o momento em que você começa a utilizar. Então, no primeiro PERDCOMP, a União quer que você já pegue o montante total e leve à tributação. Não é que você vai pagar, você vai diminuir do seu crédito e você vai ficar com um crédito líquido para não ter mais tributação para frente. E quer que, a partir de então, você pague sobre os juros de mora. Ou seja, você secciona... Aí ele está brigando em cima da matéria que o Supremo já decidiu. É que você seccione a Selic para ver qual o percentual de juro e leve a tributação dos 4 tributos: PIS, COFINS, contribuição social e imposto de renda da pessoa jurídica. Orientação: por maior segurança, que não vai trazer tanto problema para a empresa, no momento em que você fizer o PERDCOMP, primeiro PERDCOMP, leva o total do seu crédito à tributação de 34% menos a 34% sobre 20, né? Porque tem 20 mil reais, só a diferença bem pequenininha, mas de 34%, e já deduz do seu crédito, faz um PERDCOMP e pagando tudo. O que fica para frente fica líquido. Isso não tem mais questionamento. Porém, no planejamento tributário, em que você tem a subida e descida, e que no trimestre você tem lucro e trimestre você tem prejuízo, o risco é mínimo e você pode deixar para tributar a cada trimestre, dependendo do valor do PERDCOMP que você utilizar. O risco de a Receita lhe autuar e você perder a causa é quase zero. Então, depende, cada empresa tem que analisar o seu caso. Se por acaso ela tem uma estabilidade de lucros mensais, de que não vai trazer diferença nenhuma, ele pode tributar tudo de uma vez. Se ele tem uma variação com muito período com lucro negativo, né, ou contribuição social negativa, imposto de renda negativo, ele pode utilizar isso a cada trimestre para efeito e reduzir o seu prejuízo trimestral. Então, é nesse sentido. Ficou claro? O seu contador, por favor. Ronaldo, por favor.
o teu microfone, isso. Boa tarde a todos aí. Boa tarde, Ronaldo. Assim, Tudo bem? tudo bem, doutor. Assim, a Receita Federal, ela sempre preza pelaquilo que favorece ela, né? Então, assim, tem algumas situações que elas são necessárias de análise. Por exemplo, uma empresa que ela é do lucro real anual, se ela fizer a PERDCOMP, ela não vai poder compensar esse imposto de renda anual. Isso é um fato, tá? E outra situação que isso aí traz um certo prejuízo para as empresas, porque você pega aí uma empresa que tem crédito de 5 milhões de reais, aí faz a primeira PERDCOMP, que é a PERDCOMP inicial. Necessariamente, ela não vai compensar aquele valor naquela primeira PERDCOMP, mas ela tem que informar isso à Receita Federal. Aí ela tem um crédito de 5 milhões, mas a empresa está dando prejuízo. Pega 5 milhões, oferece uma tributação no resultado, ela vai estar majorando o seu resultado, vai estar pagando imposto indevidamente, né? Porque vai compensar o crédito, que ela não vai pagar, mas ela vai compensar, e vai perder crédito tributário nesse sentido aí. Então, assim, eu não sei se existe alguma situação de ação. A questão de interpretação, eu sigo o teu raciocínio. É por isso que eu digo, cada empresa tem que decidir de per si. Se ela tem uma estabilidade que não tem prejuízo, ok, pague tudo de uma vez. Se tem prejuízo, tem mês que tem prejuízo, eu aconselho, porque o risco é muito pequeno, ser tributado à proporção da utilização do crédito. Ou seja, se a compensação é trimestral, então, a compensação é mensal, você paga PIS, COFINS e IPI com ela mensalmente. Mas, durante os 3 meses, são 4 trimestres no ano, é que você vai pagar imposto de renda e contribuição social sobre o lucro. Se assim você fizer, basta fazer 4 vezes no ano os 34% sobre os PERDCOMP somados dos 3 meses. Porém, conforme o seu contador falou aí, eu esqueci teu nome, desculpe. Oscar, né? Ronaldo. Oscar? Ronaldo. Sou eu não, né? Como? Você está falando comigo aqui? Estou falando contigo, eu esqueci teu nome. Ronaldo. Viu, Ronaldo? Agora, veja bem, nós temos uma lei que diz o seguinte, que o imposto de renda da pessoa jurídica e a contribuição social da pessoa jurídica tributado pelo lucro real com recolhimento por estimativa não pode ser compensado com indébito tributário. Não é isso? Exatamente. Agora, quem tem um crédito grande a ser compensado, está o momento de mudar o regime. Em vez de pagar por estimativa mensal, passar a pagar o lucro real trimestral. Quer dizer, analisando se tem muita perda ou não, porque aí é conveniente que você pode utilizar o seu crédito para pagamento da contribuição social sobre o lucro, do imposto de renda da pessoa jurídica, do PIS, da COFINS e do IPI correntes. Pois não, Ronaldo? Exatamente. Assim, essa é uma questão do planejamento tributário para justamente você fazer essas ações. Mas, por exemplo, hoje, se tiver decisão proferida em favor do contribuinte e ele tiver na base de cálculo do lucro real anual e tiver que oferecer compensação, que tiver que oferecer tributação, ele não vai poder compensar, ele vai pagar tributo. Verdade. É verdade. Por isso que é preferível você fazer mês a mês. Não, quem consegue fazer o planejamento para quando a ação sair, ele tiver no lucro real trimestral, tudo bem. Agora, quem não conseguiu fazer esse planejamento vai pagar tributo. Mas é por isso que eu estou dizendo que o momento é hoje. Nós estamos em março, né? Mas se já fizeram pagamento de janeiro, já fizeram pagamento que de janeiro faz em fevereiro faz em março. Se já fizeram, já não tem mais jeito, né? Porque é no início do ano que você faz a opção pelo regime de tributação que você vai adotar durante o ano. Então, a essas alturas, Torres, quem já optou já tem esse problema que o Ronaldo está falando. Então, é uma questão, como eu disse, é uma questão empresa por empresa. Qualquer um dos caminhos que for adotado, na minha opinião, conforme a nossa legislação, está protegido legalmente. Então, sem muito problema. Ok, doutor. Entendido aí. Obrigado pela explicação aí. Muito bem. Algum questionamento mais, doutor? Ou doutor Fernando, ou quem queira comentar sobre a matéria do primeiro item? Sem questionamento, doutor Damasceno. E parabéns aí pela tua brilhante explicação de sempre. Muito obrigado, doutor Fernando. Assim eu fico mais tranquilo. Presidente, a palavra é facultada.
Bom, diante de não haver mais nenhum questionamento, né, sei que o senhor queria colocar mais alguma coisa para finalizar, né, Não, dentro dessa... nós temos o segundo item ainda, que não foi, que nós não abrimos discussão, que é a questão do... É a questão... Aliás, nós abrimos, foi o segundo item. O senhor poderia dar sequência, então, né? Eu que antecipei, falei o segundo item. Nós temos a PEC, né? Nós temos a PEC, nós já falamos, a matéria que nós tínhamos para apresentar, nós já apresentamos. Obviamente que a questão da PEC, já fizemos os que foi dito, inclusive no começo, antes de nós começarmos oficialmente, falamos sobre a situação. Eu queria colocar assim, 2 pontos. Primeiro ponto, a questão da DIFAL. Essa DIFAL, esse DIFAL, né? Diferencial de alíquota, conforme a gente vem comentando, tendo em vista o voto que já foi proferido no Supremo Tribunal Federal no momento em que julgou o próprio DIFAL, de que não se estava criando um novo tributo, simplesmente se organizando a sua regulamentação, que já vem em vigor desde a época do ICMS, só houve alteração na distribuição, e que tudo isso não diz respeito ao contribuinte, mas diz respeito somente aos estados. Se fica esse dinheiro com o estado remetente, ou se esse dinheiro vai para o estado de consumo de destino, então não há criação de um novo tributo. Se for não haver uma criação de um novo tributo, não há a aplicação dos 2 princípios, o da anterioridade e a noventena, os 90 dias. Quando a lei veio, aplicou a noventena para entrar em vigor no dia 1º de abril de 2022, 1º de abril próximo. E muitos juízes alguns deu ganho de causa, deixando os 90 dias sem tributação, outros deu ganho de causa, passando para 1º de janeiro de 2023, em obediência ao princípio da anterioridade. Porém, os tribunais, de forma unânime, estão derrubando essas liminares e seguindo o raciocínio de que não se aplica nenhum dos 2 princípios, nem a noventena e nem o da anterioridade para o caso concreto do DIFAL. Razão por que os estados vão cobrar, uns a partir do dia 1º de abril, conforme a sua legislação local, e outros já estão cobrando desde o dia 1º de janeiro de 2022. Então, é só para deixar claro que isso é praticamente inquestionável. Tem diversas ações no Supremo Tribunal Federal que todo dia aparece mais um amigo escuro para decidir sobre isso aí. E a tendência do relator, que é o ministro Dias Toffoli, é exatamente no sentido de aplicar a partir do dia 1º de janeiro de 2022. Só que, enquanto essa lacuna ocorre, os estados consumidores estão num prejuízo grande, porque as vendas por e-commerce estão vindo com preço muito diferenciado, a diferença é muito grande. Mas, por prevenção, é bom deixar claro que a nossa opinião é que não cabe nenhum dos 2 princípios no caso concreto. Em relação ao ICMS crédito da transferência, um trabalho feito por esse fórum, através da mão do Dr. Fernando e com a nossa colaboração, redundou em um projeto de lei que atende ao requisito de regulamentação da Lei Candir para a questão do ICMS das transferências de estabelecimento. O que vem ocorrendo é o seguinte: o Supremo Tribunal Federal julgou o mérito e tem um embargo declaratório lá para ser julgado para a questão da modulação. Inclusive, a ABAD, através da UNEX, tem representação nesse processo, o Oscar pode me confirmar, né, Oscar? Estão lá na condição de amicus curiae. E a partir do julgamento, quando estabelecer, é que vai se questionar se manter ou não. Eu estive conversando hoje com alguns representantes do Concefaz, inclusive com a doutora Fernanda Pacobaíba, que é a secretária da Fazenda do Estado do Ceará. Ela disse que esse assunto lá no Concefaz está adormecido porque existe a possibilidade de isso ser regulamentado através do próprio CONFAZ. Isso é regulamentado através do próprio CONFAZ.
Então, eles estão vendo como é que tem uma saída nesse sentido para acomodar a decisão do Supremo Tribunal Federal com uma regulamentação infralegal, ou seja, através de convênio, para se estabelecer essa resolução.